Tá dando uma repercussão grande, né? A ida do André Rizek ao Charla. Eu fiz uma entrevista exclusiva com o apresentador só falando sobre o Vasco e a relação do clube com a TV Globo. Amanhã tem convocação da Seleção Brasileira Sub-20 para a Copa do Mundo. Será que algum jogador do Vasco será relacionado, hein? E o primeiro lote das camisas em homenagem ao Círio de Nazaré foram vendidas. Beleza pura, povão vascaíno? Que bom ter você de volta aqui no meu canal, que a cada dia cresce graças ao seu like. Deixe o seu joinha aí, se inscreva no canal, ative as notificações. Juntos, vamos chegar à marca dos 100 mil? Eu vou rodar a vinheta e na volta, só dá Vasco! Vinheta rodada, o tempo que você teve de se inscrever no canal. O meu muito obrigado. Torcedor, tô deixando no primeiro comentário fixo o link para que você possa fazer o seu cadastro junto à Aposta Ganha e receber várias opções de odds espetaculares para você colocar aí um carvão no bolso. Não é obrigatório primeiro depósito, você não tem obrigação nenhuma de colocar qualquer dinheiro. Somente fazer o seu cadastro para que você possa receber as ofertas que eu venho conseguindo para você. Está no primeiro comentário fixo. Faça agora o seu cadastro. Seleção Brasileira Sub-20 será convocada amanhã para disputar a Copa do Mundo. Ryan dificilmente será convocado. Leandrinho provavelmente estará na relação. Bom, quem for convocado vai se apresentar na próxima segunda-feira, dia 22, e vai desfalcar o Vasco em pelo menos 3 partidas se a seleção for até o final da competição. Desfalca contra Cruzeiro, Palmeiras e Vitória. Não chega a ser um desfalque para o Vasco, porque o Fernando Diniz não vem utilizando o Leandrinho. Sobre a camisa em homenagem ao Círio de Nazaré, todo o primeiro lote foi vendido ao preço de R$ 199. Um outro lote está sendo colocado à disposição para que os torcedores possam comprar. É uma camisa que não é de jogo, é uma camisa que o Vasco não vai utilizar para jogar. Uma camisa em homenagem a essa grande festa religiosa que é o Círio de Nazaré. Talvez a maior festa religiosa do Brasil. É uma linda festa que acontece anualmente em Belém do Pará. O assunto mais importante desse vídeo, o André Rizek, que foi até o Charla, está dando uma repercussão muito grande e eu fiz uma entrevista exclusiva com o apresentador da TV Globo, vários assuntos envolvendo de maneira exclusiva o Vasco da Gama. E a primeira pergunta, o Vasco dá audiência para a Globo? Com certeza, cara, uma das maiores torcidas do Brasil e também um clube que desperta muito hate de quem gosta de ver o Vasco mal, né, de quem torce contra o Vasco. Então, com certeza o Vasco dá audiência, óbvio. Que pergunta? Você tem alguma dúvida disso? Com certeza dá audiência. Não, mas é importante que vocês tenham os números concretos, né, os números técnicos disso, né? Número eu não tenho, eu não mexo com número, mas assim, eu mexo com dedução lógica, né? Uma torcida desse tamanho, que inclusive hoje é maior do que o time, pô, claro que ela dá audiência. Quando você percebe, poxa, tem notícia do Vasco, na pauta tem Vasco, é algo assim que te deixa confortável? Que bom que hoje tem notícia de Vasco. Cara, tem notícia de Vasco todo dia, todo dia. Até porque quando um clube está numa situação delicada como está a do Vasco, isso gera naturalmente muita notícia, né? Não que eu ache bonito, eu acho legal, pelo contrário. Eu quero ver o Vasco grande, do tamanho que ele merece ser. Grande ele nunca vai deixar de ser. Mas quero ver o Vasco competindo esportivamente de acordo com o tamanho que ele tem. Só que crise gera notícia naturalmente. Eu gostaria de dar outro tipo de notícia do Vasco. Queria dar notícia de um Vasco que está saneado, que está com poder de investimento, que vai brigar por título brasileiro. Agora, notícia sempre vai ter no Vasco. O clube grande sempre tem notícia. Muita gente fala, né? Pô, o Pedrinho presidente é diferente do Pedrinho comentarista. Você conviveu com o Pedrinho comentarista. Você percebe também, assim, muitas diferenças? Entende a diferença de comportamento dele? Primeiro, assim, eu adoro o Pedrinho. Adoro, é um amigo que eu tenho, um cara especial, apaixonado pelo Vasco. Eu tenho certeza que ele tem as melhores das intenções e acho que, inclusive, ele salvou o Vasco de uma roubada, porque eu demorei para entender o que estava ocorrendo com a 777.
o movimento dele, eu acho que ele já salvou o Vasco de uma grande roubada, inclusive. Sobre ser diferente, eu tenho falado muito sobre isso, eu acho que é natural que a prática seja sempre diferente da teoria. A gente que é jornalista, a gente olha jogador, técnico ou dirigente, a gente fala sempre no campo da teoria, porque a gente não vive essas coisas na prática, eu não tenho a caneta na mão para decidir. Então quando você tem a caneta na mão para decidir, é natural que você haja diferente de acordo com o que você pensa quando você está apenas no campo da teoria. Podemos debater se ele tomou as melhores decisões como presidente, isso é sempre válido, mas que é natural ser diferente em relação ao que ele era como comentarista, eu acho que isso ninguém vai discordar, nem o Pedrinho, que eu sei que ele concorda comigo. Vocês conversam muito? Cara, assim, quando eu encontro com ele no ambiente de seleção, agora que ele era o chefe da delegação, quando eu encontrei com ele no gramado de São Januário, antes de Vasco e Galo, eu não tenho encontrado o Pedrinho fora do ambiente do futebol, mas quando eu encontro com ele é sempre ótimo, realmente eu gosto muito do Pedrinho. Bom, deixa eu falar aqui de São Januário. Há muito você não vai a São Januário? Última vez foi Vasco e Galo, se a memória não me falha, a semifinal da Copa do Brasil. Então foi recente. Foi né? recente. Foi recente. O que você acha da raiz de São Januário, da barreira, porque isso tudo pode mudar, né, com o novo estádio que vem aí? Cara, primeiro que eu acho sempre emocionante estar num palco histórico, não só do futebol brasileiro, mas da vida brasileira, né? Porque São Januário é mais do que um palco do Vasco, mais do que um palco só do futebol. São Januário é um palco importantíssimo da história do Brasil, né? Sem nenhum exagero. Eu prefiro não falar sobre as mudanças porque eu acho que eu não tenho lugar de fala. Eu não tenho o sentimento do torcedor que desde criança frequenta o estádio, sabe? Não é eu vou a São Januário como um profissional. Eu tenho uma visão assim emocionante de estar lá dentro. Eu acho lindo. Hoje os estádios estão todos arenas, tudo muito parecido, né? Então eu acho importante que os estádios mantenham características uns diferentes dos outros, e eu espero que o Vasco fique muito atento a isso na reforma, para que São Januário mantenha suas raízes, a sua alma, a sua identidade, e não vire uma arena que poderia estar, por exemplo, em São Januário ou poderia estar em Nova York, que seja um estádio realmente com a cara do torcedor do Vasco, que é a única preocupação que eu tenho. A Globo não gosta do Vasco? Imagina, a Globo adora o Vasco. A Globo adora todos os clubes que a gente exibe, né? Os times grandes, times que dão audiência. Com certeza. Bom, eu não falo em nome da Globo, eu sou funcionário da Globo, mas eu tenho certeza que, assim, se existisse uma Globo, assim, né? Seria essa a resposta. A Globo adora o Vasco e todos os clubes grandes porque eles são parceiros da Globo, né? No negócio de futebol. Então, assim, eu entendo que o torcedor muitas vezes acha que a cobertura desvirtuada para o clube dele. O que eu acho é que, e eu falei muito isso na interdição de São Januário há pouco tempo, que ela era inexplicável, o que eu acho é que há hoje uma certa má vontade em setores da sociedade com o Vasco, né? Olha-se para o Vasco, assim, e talvez pelo histórico recente dos dirigentes que por lá passaram, e isso o Vasco tem que retomar, né? De ser o clube... O Vasco é um clube, cara, que tem que ser querido por todo mundo. O Vasco é muito importante na história do Brasil, assim. E talvez alguns setores da sociedade, como eu acho que foi o caso do Judiciário recentemente, naquela interdição absolutamente sem sentido de São Januário, trataram mal o Vasco. E eu acho que os vascaínos e a gente, jornalista, tem que estar sempre atento a possíveis injustiças que aconteçam com o clube. Ainda que às vezes eu posso ser injusto com o Vasco, Naquele momento eu vi uma injustiça e falei contra ela, né? E eu acho que é isso, o Vasco é muito grande, cara. Então a Globo sempre vai gostar de um clube do tamanho do Vasco. Quero aqui o seu comentário e também o nome da sua cidade. E não se esqueça, não demore, vá até o primeiro comentário fixo, faça o seu cadastro e não perca essa oportunidade de colocar, carvãozinho no bolso no final do ano. Se inscreva no canal e até o próximo vídeo.